falar um bocadinho sobre sustentabilidade na produção de eventos. Sim? Vai ser uma palestra relativamente curta, acho que interessa a todos. Não fazemos outra coisa na nossa vida que não seja participar em eventos e mais eventos essencial. se há uma preocupação que é transversal a todas as atividades, é elas serem sustentáveis. Vamos ouvir um bocadinho sobre isso. Obrigado. Podemos então começar. Então, olá, boa tarde a todos. Está a ouvir? Acho que está desligado. Para cima, agora Olá. estamos. Ok, Sim, tem de ser estamos. mesmo perto. Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao tema de organização de eventos ecologicamente responsáveis. Hoje nós viemos aqui falar e darmos aqui alguns insights sobre como é que vocês, na organização dos vossos eventos, podem torná-los aqui ecologicamente mais responsáveis. E para além disso, não só na organização de eventos, mas também na adoção dos vossos comportamentos quando frequentam aqui um determinado evento. E para isso temos aqui, vamos começar aqui com um pequeno enquadramento do caminho que Guimarães tem feito aqui no âmbito da sustentabilidade. Também aqui um bocadinho do que é o Laboratório da Paisagem e a instituição do Laboratório da Paisagem. Depois aqui falar um bocadinho também sobre o conceito da sustentabilidade, o que é que são este conceito também de eventos sustentáveis e também aqui como é que vocês podem organizar um evento ecologicamente mais responsável. O meu nome é Gonçalo Carvalho. Trabalho no Laboratório da Paisagem, na área de Gestão Ambiental e Clima. Tirei a minha licenciatura em Biologia e, posteriormente, fiz um mestrado em Ciências e Tecnologias do Ambiente, mais direcionado para a questão do setor das energias renováveis. E hoje em dia trabalho com a pegada carbónica de empresas, o desenvolvimento de planos de sustentabilidade aplicado às empresas e auxilio também aqui em alinhar a estratégia das empresas com a área da sustentabilidade. E, para além disso, também trabalho com a execução e elaboração de planos de ação climática, direcionada também para municípios. Sempre falar um bocadinho. Bueno, ahora voy a intentar traducir de una manera lo menos desastrada posible para el español. Aquí tenemos hoy la obra de Gonçalo Carvalho y Sara Oliveira, que van a partilhar su conocimiento de desarrollo de eventos sostenibles. Es algo que, bueno, tenemos muchas fuentes para nosotros todos, algo que estamos muy acostumbrados, los eventos. Y entonces, Gonçalo Carvalho y Sara Oliveira van a compartir su trabajo, su experiencia, orientada no solo para eventos sostenibles en el mundo de las empresas, pero también de ayuntamientos y organizaciones sociales. Entonces, vamos a saber algo más sobre esto. Quizás vamos a aprender algo interesante para nuestro futuro inmediato, una vez que nos gusta mucho ya decir fiestas, pero eventos. Vamos a esto. Olá a todos. Olá, que tal? Para nós hermanos. O meu nome é Sara Oliveira, eu sou aqui colega do Gonçalo e também trabalho no Laboratório da Paisagem e pronto, nós trabalhamos muito esta questão da gestão ambiental, clima e sustentabilidade e tentamos promover aqui o desenvolvimento sustentável no território de Guimarães. E para começar, nós gostamos de falar um bocadinho o que é que tem sido o percurso da cidade de Guimarães a nível de desenvolvimento sustentável. Queres desligar? Tá, ok. Então, Guimarães, já desde o início de 2000, que tem começado aqui a ganhar algum reconhecimento internacional e alguma projeção. Nós, em 2012, fomos distinguidas, a cidade foi distinguida, ganhando o reconhecimento de Capital Europeia da Cultura. E em 2013 fomos reconhecidos como Cidade Europeia do Desporto. E então este reconhecimento ajudou-nos aqui também a ter projeção internacional e de certo modo começamos a envolver a nossa comunidade, começamos a mobilizar as pessoas
Não só em questões culturais e desportivas, mas também depois aproveitamos este envolvimento para começar a trabalhar questões ambientais. E então, em 2014, o município de Guimarães teve a necessidade de fazer um diagnóstico ambiental e perceber como é que Guimarães se posicionava a nível de desenvolvimento sustentável. E fez esse pedido aqui à Universidade do Minho para realizar um diagnóstico ambiental no âmbito de diversas categorias ambientais, seja a nível da água, dos resíduos, e através deste diagnóstico projetou um plano e um futuro de forma a que tornasse a sua cidade mais resiliente e mais sustentável. E para tal, em 2015, nós criamos uma estrutura de missão, uma organização informal que reúne aqui pessoas de diferentes instituições, diferentes departamentos municipais e que trabalham em conjunto para promover estas questões do desenvolvimento sustentável. Um dos marcos interessantes também que ocorreu no município foi em 2019, com a criação do Gabinete de Eficiência Energética, porque efetivamente a energia, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, a energia surge sempre aqui como o primeiro aspecto em que nós podemos fazer a diferença, não é? Reduzir os consumos de energia, reduzir também custos associados e mitigar aqui a nossa pegada ecológica. Em 2021 nós começamos a trabalhar mais a questão dos resíduos, implementamos um projeto que se chama Reciclo, em que há aqui uma preocupação mais a nível da recolha dos resíduos, começamos a recolher também resíduos orgânicos, o sistema PEIT no centro histórico, em que há recolha de resíduos porta a porta, em vez dos contentores, por isso também aqui uma aposta grande nos resíduos. Em 2022, recentemente, Guimarães também foi reconhecida e eleita como uma das 100 cidades climaticamente neutras em 2030. Por isso, nós temos esta grande bandeira e este grande objetivo de, em 2030, nos tornarmos climaticamente neutros. Outro dos grandes também objetivos e interesses do município é também ser reconhecido a nível internacionalmente e daí nós, este ano, ser a terceira vez que nos estamos a candidatar à Capital Verde Europeia. Este é um prémio que nós gostaríamos muito de ser reconhecidos. Este ano é a terceira vez, se tudo correr bem também chegaremos a finalistas e quem sabe tragamos o prémio para casa e acaba por ser aqui também o reconhecimento do nosso trabalho ao longo dos últimos anos. Por isso, para dizer que efetivamente temos estas duas metas de 2030, chegamos à neutralidade climática e quando se fala em neutralidade climática, o que é? Consiste efetivamente principalmente em reduzir as emissões de gases poluentes e gases com efeito de estufa, mas também aumentar a capacidade de os espaços naturais reterem carbono e de assimilarem estes gases poluentes. Por isso, a neutralidade é quando atingimos aqui um balanço entre as emissões e as remoções destes gases poluentes. E nós sabemos que a cidade só conseguirá ser climaticamente neutra se não só o município chegar a este patamar, mas também o próprio cidadão tomar ações que diminuam a sua pegada, as próprias empresas, as indústrias, que nós temos uma grande indústria de têxtil, também têm que ser envolvidas para nós conseguirmos atingir este objetivo. Temos aqui a tradução. Pode mostrar aí o... Sim, está muito bom. Ok. Qual é a meta que vocês têm aqui? 2030 da neutralidade. Bueno, Não sou ¿están oyendo? Bueno, es que algo muy resumido. Desde 2001 que la ciudad de Guimarães tiene una experiencia acumulada muy importante de muchos eventos, títulos de la ciudad de Porto, la capital cultural europea, todo eso. Es que desde entonces hasta hoy ha sido creado un grupo de trabajo, siempre con el municipio apoyando todo, de hacer cada vez mejor en términos de sostenibilidad de todos estos eventos. Como ha dicho en el principio, esto envuelve no solo las
empresas como el propio municipio y los ciudadanos. Entonces, el objetivo de hoy es que hasta 2030 atingir el equilibrio de la sostenibilidad, que es la neutralidad climática. Ahora mismo, Guimarães es una ciudad candidata para el premio de la capital verde europea. Tiene muchas posibilidades porque tú dices, entonces ya he pasado por los estudios de la energía, de los residuos y ahora Energia e resíduos, desculpa. Sim, não estava a dizer energia e resíduos. sí. Bueno, Vou passar por aí. y ahora el título es Guimarães en el camino hacia la neutralidad climática y Vais dizer agora a seguir? Agora ia passar para outra questão. Ok. Então, estão-me a ouvir? Parece que... Estão-me a ouvir, sim? Mais pode ser que se consiga eliminar o bloco. Ok. Estão a ouvir assim? Não sei. Consegue? Ok. Então, como eu tinha dito, nós criamos aqui um grupo de trabalho que nós chamamos Ecossistema de Governança, que efetivamente, basicamente envolve aqui vários setores da cidade. Nós temos envolvidos as universidades, tanto a Universidade do Minho como a Universidade de Trás-os-Montes, em que entram aqui com conhecimento científico, com conhecimento que as universidades produzem e que é importante também na decisão política. Depois também tentamos envolver as indústrias de Guimarães, nós temos uma grande representatividade da indústria têxtil, as várias empresas também chamamos elas para fazerem parte deste processo e para também identificarem os vários desafios a nível da cidade, então, arranjarem diferentes soluções em conjunto para o desenvolvimento sustentável. E isto também esta cooperação dentro da cidade também nos ajuda a depois conseguirmos encontrar parceiros novos a nível internacional. E nesse sentido nós temos feito também parte de algumas redes e de alguns projetos internacionais que também nos permitem conhecer novas práticas lá fora e consegui-las implementar cá dentro. Está com medo de interferência? Ok, assim se calhar. Um agente muito fundamental aqui em Guimarães na área do desenvolvimento sustentável é efetivamente o Laboratório da Paisagem, que é a associação para a qual nós trabalhamos. A nossa associação faz este ano 10 anos e nós trabalhamos muito para o desenvolvimento sustentável no território, por isso em estreita cooperação com o município, e fazemos muita ponte com o cidadão comum e tentamos promover ações que chamem o cidadão, não só também para sensibilizá-los, para capacitá-los, mas também para lhes dar voz e tentar trazê-los para este processo de planeamento e de desenvolvimento sustentável. A nossa associação trabalha em 5 áreas temáticas. Nós trabalhamos muito a questão da biodiversidade, tentamos promover a conservação da natureza e da fauna e da flora, assim como a gestão dos recursos hídricos, não é? A preservação das nossas linhas de água. Também a nível de espaços verdes e uso do solo, fazemos a gestão dos espaços verdes e projetamos novos espaços verdes para aumentar o porte arbóreo da cidade. Tentamos sempre promover a economia circular nos nossos projetos, no sentido de diminuir a extração dos recursos, potenciar aqui novos produtos.
e, por fim, o clima e a saúde e o bem-estar também acabam por ser aqui impactados com os projetos que nós fazemos. Nós trabalhamos muito com a investigação e com a educação ambiental, mas também gerimos aqui projetos internacionais, fazemos novas candidaturas e depois tentamos projetar isto tudo através da comunicação exterior e a divulgação também daquilo que produzimos interiormente, tentamos sempre passar para o exterior. Bueno, entonces es esto. El laboratorio de pasaje, que es la asociación que nuestros amigos hacen parte y donde trabajo, es una organización que coordena y trabaja de cerca con el ayuntamiento para promover esta temática de la sostenibilidad. Los grandes ejes de intervención son la investigación y educación. Y hay aquí dos parcerías muy importantes con dos universidades muy importantes de Portugal, la Universidad del Minho y la Universidad en portugués Trás-os-Montes y Alto Douro, sería en Vila Real. Por ejemplo, el mundo de vino do Porto, para los otros que conocen menos. Y entonces esos ejes son investigación y educación, gestión de proyectos y aplicaciones, y comunicación y capacitación. Esta tercera especialmente dedicada a las personas, a los ciudadanos. Y las áreas distribuidas por estos tres ejes son la biodiversidad y recursos hídricos, agua, espacios verdes y uso del suelo, control del territorio, economía circular, muy cerca de las empresas, el clima y la salud y bienestar. Bem, nós tínhamos agora aqui um vídeo para vos mostrar do que é que a nossa instituição fazia, mas vamos passar então para a parte do que é sustentabilidade. Eu gostava de vos perguntar já agora, não sei se vai ser possível aqui algum tipo de interação, se vocês já ouviram falar do conceito de sustentabilidade. Alguma vez já ouviram falar sobre este conceito? Sabem o que é? Não? Pronto. Então a sustentabilidade, segundo aqui o relatório de Brundtland, é exatamente aqui a capacidade de fazer face às necessidades da nossa geração atual, sem comprometer aqui as necessidades da geração futura. Ou seja, existe aqui o reconhecimento que os recursos naturais são recursos que são finitos e a sustentabilidade passa exatamente por conseguirmos fazer aqui uma exploração destes recursos equilibrada e fazer com que estes recursos naturais não sejam finitos e não se esgotem, para que as gerações futuras também possam usufruir deles. E para isso a sustentabilidade baseia-se aqui em três pilares, sendo eles a economia, o ambiente e o pilar social. Estes três pilares estão efetivamente aqui intrinsecamente ligados, sendo que o pilar do ambiente está aqui mais relacionado com a questão da preservação ambiental, a questão da conservação da biodiversidade, aqui a parte da mitigação das climáticas e depois aqui o pilar social está mais relacionado com a questão do desenvolvimento de políticas, não só por parte dos governos, mas também por parte das empresas, em que procurem aqui uma comunidade global mais equitativa e que promova aqui a justiça social, o trabalho digno, a igualdade de género e por aí fora, porque se formos aqui falar de todas as questões que o pilar social engloba, ainda tínhamos aqui muito que falar. E depois aqui também o pilar do crescimento económico. Este crescimento económico é aqui um crescimento que tem sempre como objetivo ser aqui uma economia verde, que efetivamente procure um aumento da capacidade económica mundial e local e regional e que não influencie de forma negativa os outros dois pilares, que são os pilares do ambiente e o pilar social. E para isso, hoje em dia, a sustentabilidade é quase conhecida como um tema da moda, mas efetivamente é aqui um tema que é necessário para que consigamos aqui um futuro resiliente.
E para isso foi criada aqui a Agenda 2030, que consiste aqui na elaboração de um plano onde em 2015 os 193 Estados-membros das Nações Unidas assinaram este plano, em que se comprometem com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030. E nesta Agenda 2030 foram definidos aqui 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E dentro destes objetivos, para além disso, foram estipuladas 169 metas e 241 indicadores para que possa haver aqui a monitorização destes objetivos. Estes são os objetivos que não são só direcionados para as questões de governamentais e para que os países desenvolvam políticas que cumpram e que vão de encontro a estes objetivos, mas também chamam aqui o setor privado para virem participar na concretização destes objetivos, porque, lá está, como disse inicialmente, a questão da sustentabilidade não é só a questão ambiental e social, o crescimento económico também é importante e as empresas assumem aqui um papel preponderante para que para que estes objetivos sejam concretizados. E neste sentido, falamos então aqui dos eventos sustentáveis. E segundo aqui a Organização das Nações Unidas, os eventos sustentáveis têm de cumprir aqui com 2 objetivos, e isto é efetivamente aqui a matéria que vos interessa, digamos assim. O primeiro objetivo é que o minimizar o impacto negativo no ambiente, ou seja, quando nós vamos realizar um determinado evento ou um local, de que forma é que podemos dimensionar este evento e planear este evento para que haja um mínimo impacto negativo no ambiente local e no local onde este evento vai ocorrer. E o segundo objetivo é exatamente criar um impacto positivo na comunidade e nos participantes que vão ao evento. Este impacto positivo na comunidade passa por um determinado evento, quando vai ser realizado no local, que traga efetivamente e que promova a economia, um crescimento da economia local e que traga aqui todos os stakeholders que se encontram num determinado local e que promova exatamente essa questão. Claro. A ver, Não, aqui. Onde estava precisamente? bueno, entonces, ¿qué es un evento sostenible? Según las Naciones Unidas, un evento sostenible se diseña y organiza para cumplir 2 objetivos. Minimizar cualquier impacto negativo sobre el medio ambiente y dejar un legado positivo para la comunidad y todo el público implicado. Y entonces esta segunda parte Estava a dizer é que minimizar o legado positivo para a comunidade e todo o público implicado. E depois a seguir disse outra coisa que eu achei que era. Depois era a questão de também envolver e sensibilizar os participantes no evento para estas questões. Dejar un legado positivo para la comunidad y sensibilizar Os participantes. los stakeholders, en portugués y español, de la comunidad para hacer mejor desde entonces. Então, como é que nós podemos organizar aqui um evento sustentável? Um evento, como vocês sabem, tem várias etapas, não é? Nós temos a primeira etapa onde estamos a planear um evento e desde logo é importante nós pensarmos já como é que podemos maximizar o impacto positivo e diminuir o impacto negativo logo nesta primeira fase de planeamento. E então, idealmente, nós podemos elaborar um documento em forma de checklist, onde definimos algumas medidas e objetivos que queremos ver cumpridos durante o evento. Claro que aqui também estamos a falar à partida logo definimos um orçamento, um cronograma, as diferentes atividades apropriadas e adequadas para um evento sustentável, e também é importante nós olhamos para o nosso evento e tentamos definir aqui indicadores de monitorização, de impacto, que nos possam ajudar depois, no fim, a avaliar o nosso evento. Durante o evento nós temos também algumas etapas, temos o processo de montagem das infraestruturas, de todas as atividades. Durante o evento em si também
há que ter em conta e há que adotar práticas mais sustentáveis e mais responsáveis, assim como também no processo de desmontagem. Por isso aqui estas 3 etapas também são importantes, temos em consideração e pensarmos em ações para cada uma delas. Depois, quando um evento termina, no final do evento, o ideal também será sempre fazer um relatório de avaliação em que nós utilizamos os indicadores que definimos no início e monitorizamos e avaliamos os impactos. E os impactos nas 3 áreas da sustentabilidade, os impactos a nível económico, a nível ambiental e a nível social. E tanto os impactos positivos como os negativos. Para além disso, também é sempre importante ter a perspectiva dos participantes e dos parceiros envolvidos, e isto pode ser feito através de elaboração de questionários, que depois divulgamos junto destas pessoas, para perceber também o que é que correu, o que é que elas acham que correu bem, o que é que acham que podia ser feito de forma diferente, para numa próxima, quando nós realizarmos outro evento da mesma tipologia, também termos isso em consideração e tentarmos que o evento seja mais sustentável. Se quiser já. Bueno, entonces, es así, las etapas de un evento sostenible es la planificación, montaje, el evento por sí, desmontaje y después del evento. La planificación, al principio, tiene que hacer con elaboración de la lista de control, los objetivos, el presupuesto, el calendario, los indicadores para más tarde avaliar lo que ha pasado mal y pasado bien, ¿no? Entonces, planificación, montaje, evento, desmontaje y después del evento. En el evento es importante la adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente y que promuevan el bienestar de las personas en la organización del acontecimiento. Después del montaje y después del evento, importa hacer el registro, el informe de seguimiento, la evaluación de los impactos e incluso un cuestionario de feedback de socios y participantes. Nós agora queríamos vos dizer algumas medidas concretas e ações que vocês podem levar para casa e implementar nos próximos eventos que poderão organizar. E para tal, nós pensamos aqui em algumas categorias ambientais, isto é, áreas diferentes, que o ideal é sempre abordar um evento neste sentido, em que nós definimos áreas e depois trabalhamos dentro de cada área e tentamos definir boas práticas sustentáveis. A primeira categoria que nós vamos aqui abordar é o local do evento. Quando nós temos a organizar um evento, nós temos que escolher o local apropriado para a realização do nosso evento. Pode ocorrer 2 situações. Nós podemos alugar e utilizar um espaço, um local já existente, ou podemos construir um novo espaço, não é? Arranjar um novo espaço. E na escolha do local é sempre preciso ter em consideração a zona, o terreno que estamos a escolher, porque há terrenos que têm certas restrições a nível de ordenamento de território, né? Se estivermos a falar de zonas protegidas, de áreas verdes em que não podem abarcar um grande número de pessoas, nós temos que ter isso em consideração na escolha do local. Depois, a nível também de acessos ao local, o ideal é que este local tenha uma boa rede de acessos, não só para pessoas com diferentes tipos de mobilidade, mas também acesso a veículos de carga e descarga e acessos através de meios de transporte para as pessoas. Depois também é sempre bom se pudermos escolher um local com a possibilidade de haver luz natural e uma boa circulação de ar, porque assim vamos estar a poupar futuramente em recursos energéticos e em consumo de energia. Depois, idealmente, se conseguimos escolher um local que já em si tenha uma política de sustentabilidade implementada, que tenha algum tipo de certificação de qualidade, de certificação ambiental, também já vai estar aqui a garantir que seja um sítio sustentável.
Nós tínhamos aqui até tínhamos imagens, não é, de exemplos, mas um exemplo interessante de uma boa localização vocês podem depois pesquisar, que ocorre na ilha de São Miguel dos Açores, que é um festival que se chama Atlantis Concert for the Earth. E este festival ocorre no meio de uma cratera vulcânica inativa, né? Acaba por ser aqui num sítio bastante idílico, que acaba por atrair mais participantes e numa zona natural que é bastante aprazível para este tipo de festivais. Sim. Pascuados. Ok. Entonces, para la preparación de los eventos, el sistema que aquí es propuesto es que hay varias clases, categorías ambientales, que pueden ser el local, la comunidad, estructuras, la comunicación, energía, agua, residuos, transporte y catering. Esas son categorías ambientales que van a ser desarrolladas una a otra para planear y organizar los eventos. Entonces, empezando por el local. El local, por ejemplo, pasa por la elección de una localización, teniendo en cuenta si existen limitaciones de ordenación territorial, por ejemplo, una red natura, una zona protegida y otras. La selección de una localización con una buena red de accesos es importante. La elección de una localización que favorezca la luz natural y una buena circulación del aire. Tener en cuenta un aplazamiento que cuente con una política de sostenibilidad. Es esto, información disponible sobre certificaciones de calidad, médico-ambientales, salud y seguridad. El ejemplo que les gustaría de mostrar en imágenes es, por ejemplo, un concierto al aire libre en la isla de San Miguel, en el medio de una cratera de un volcán, que es una cosa muy preciosa. Y entonces, en este caso, tenía todas esas características reunidas, buenas accesibilidades, transportes normales, aire acondicionado estaba garantizado, aire libre, por ejemplo, y el local, por supuesto, muy precioso. Entonces, estamos hablando ahora del local, vamos a hablar a seguir de la comunidad. Então, quando falamos aqui na comunidade, como dissemos inicialmente, um evento para ser sustentável precisa ter aqui um impacto positivo na comunidade. E para isso, a promoção da empregabilidade a nível local, ou seja, o preferir aqui a utilização ou recrutar pessoas que sejam do local ao invés de recrutar a outra localização qualquer, aumentando aqui as distâncias e também tendo aqui um maior impacto ao nível das deslocações, optar aqui por recrutar pessoas que estejam no local do evento acaba por ser aqui uma boa medida de sustentabilidade aplicada a eventos. Para além disso, promover também aqui o desenvolvimento de uma economia local com a contratação também de fornecedores locais, exatamente para encurtar aqui estas distâncias que são necessárias percorrer para fornecer um determinado evento. Depois promover aqui a região através da divulgação de pontos de interesse locais, quer sejam eles turísticos, ambientais ou mesmo culturais. Promover aqui a igualdade de género, de etnia e mesmo de religião. O definir aqui um plano de inclusão para pessoas que tenham aqui dificuldade na sua mobilidade e que tenham recurso aqui à utilização de cadeira de rodas e proporcionar aqui em todos os eventos a tradução de linguagem gestual para pessoas que tenham aqui uma deficiência auditiva ou alguma dificuldade em conseguir ouvir de uma forma clara.
E 2 exemplos destas 2 últimas medidas foram no Rock in Rio de 2022, em que este evento criou aqui uma barraca onde faziam a reparação de cadeiras de rodas, ou seja, uma determinada pessoa com dificuldade na sua mobilidade e que tenha aqui um problema na sua cadeira de rodas, poderia recorrer aqui a esta barraquinha e nesta barraca faziam aqui a reparação do seu equipamento. E outro exemplo foi também aqui no Super Bowl de 2023, em que uma intérprete acompanhou todo o concerto da Rihanna, e esta intérprete ficou muito conhecida nas redes sociais. Vocês até podem encontrar alguns reels no TikTok e mesmo no Instagram, em que esta intérprete fez a interpretação para pessoas surdas de todo o concerto e de uma forma muito difusiva, e ficou muito conhecida por causa disso. Entonces la comunidad tiene varios puntos como la ventaja de promover la empleabilidad local, promover el desarrollo de la economía local mediante la contratación de proveedores locales, promover la región mediante la divulgación de puntos de interés locales en términos de turismo, patrimonio construido, medio ambiente y cultura, promover la igualdad de género, edad, etnia, religión, definir planos de inclusión para personas con movilidad reducida o discapacitadas, proporcionar traducción en lenguaje de signos durante los actos, facilitando la inclusión y la accesibilidad de las personas sordas con dificultades auditivas. Ejemplos públicos y aquí en Portugal, el Rock in Rio de Lisboa en 2022, donde había un taller de sillas de ruedas durante ese festival, y durante el evento de Super Bowl Halftime Show 2023, donde había un intérprete de lengua de signos en el concierto de Rihanna, por ejemplo. Agora vamos da comunidade para as estruturas. Então, no que toca aqui a estruturas e a infraestruturas, como eu tinha dito anteriormente, nós podemos ter aqui 2 opções em que nós estamos a utilizar e a alugar infraestruturas já existentes, ou então, por exemplo, nos casos dos festivais, em que nós vamos construir temporariamente uma nova estrutura. Nestes casos, nós temos mais poder de influenciar as decisões e podemos impactar mais facilmente e promover aqui a sustentabilidade com ações mais concretas. Se nós formos construir algum tipo de infraestrutura, é importante que tenhamos, que priorizamos o uso de materiais que possam ser ou reutilizados em próximos eventos, não é? Ou então que depois possam ser reciclados. Isto é, que não sejam materiais de uso único, mas que tenham um potencial também circular, digamos assim. Depois é importante também que a própria infraestrutura tenha critérios construtivos bioclimáticos, não é? Que favoreça a luz natural, a circulação de ar e que promova a climatização natural. E, por vezes, também uma opção interessante será que a escolha de estruturas modulares reutilizáveis. Por exemplo, quando estamos a falar de stands, de banquinhas de alimentação, podemos que sejam mais fáceis de montar e desmontar. As estruturas modulares têm esta facilidade em que nós depois podemos guardá-las e utilizar no próximo evento. Idealmente, sempre que possível, e se pudermos evitar comprar novos materiais, há sempre a possibilidade de nós alugarmos materiais, não é? A nível de mesas, de bancas. O alugar também é uma opção sustentável, porque temos aqui a evitar a extração de novos recursos e estamos a utilizar materiais que depois vão ser outra vez utilizados para outros fins. Um exemplo muito interessante que eu vos aconselhava que fossem pesquisar é aqui o Boom Festival, que ocorre no Alentejo de Portugal, e que, se vocês virem imagens deste festival, é realmente impactante a infraestrutura que foi aqui construída para albergar este festival. Eles têm uma infraestrutura muito interessante a nível visual, que até é pintada à mão por vários artistas.
mas que também tem aqui uma funcionalidade climática porque ajuda na proporção de sombra, na circulação do ar e acaba por ser aqui uma infraestrutura bastante interessante. Inclusive este festival é assim o apogeu dos eventos sustentáveis e já ganhou vários prémios de distinção e certificação até de Outstanding Greener Festival, por isso aconselhava mesmo até vocês irem à página do festival, porque eles até comunicam muito bem as ações de sustentabilidade que implementam e tentam sensibilizar até os festivaleiros a adotarem também boas práticas. Bueno, otra área muy importante que ya decimos es las estructuras. La idea fundamental es tener siempre en cuenta su potencial de reutilización o reciclaje. Algo que tenga siempre la maximización, el aprovechamiento del aire, de la iluminación natural y climatización. Estamos hablando de estructuras modulares, reutilizables y ya decorados con escenarios interesantes. El mejor ejemplo que tenemos aquí es algo que es hecho en el Alentejo, la región sur de Portugal, llamado Boom Festival, y que ya tiene certificaciones y premios mundiales con el nombre de Outstanding Greener Festival, donde se denota un espacio muy interesante, muy colorido, pintado con las manos, que sirve no solo de espacio para los espectáculos, pero también para el convivio, para las personas durante todo el festival. Es un ejemplo muy conocido ya a nivel internacional. E agora vamos falar aqui na questão da energia. Quando falamos de energia, falamos aqui numa problemática a nível global. A energia está na agenda de todos os países e existem aqui muitos esforços para tentar perceber de que forma é que a podíamos tornar mais limpa e também reduzir os custos e os consumos com a questão da energia. Então, como existe muita coisa, nós vamos deixar aqui apenas também algumas sugestões para vocês poderem aplicar nos vossos eventos. E a primeira passa exatamente por instalar sistemas de iluminação eficientes, que são as LED, hoje em dia também são muito faladas, às vezes acaba por ser aqui uma medida um bocadinho simples, mas que se traduz efetivamente aqui numa redução do consumo significativa. Ou então também aqui a utilização de sensores de presença, ou seja, aqueles dispositivos que colocamos no teto em que detectam a presença de uma pessoa e que liga ou apaga a luz mediante a utilização do espaço. Isto pode ser interessante, claro, que não é aplicável a todo o tipo de evento, mas naqueles em que são, lá está, desenvolvidas estruturas específicas para esse evento, incluir este critério pode ser efetivamente interessante para reduzir os consumos. E outra medida é dar aqui prioridade ao uso de energias renováveis para satisfazer as necessidades do evento e claro que mais uma vez aqui depende sempre do tipo do evento. Muitas vezes quando falamos em eventos que recorrem aqui a edifícios que já estão construídos, às vezes o procurar aqui critérios que esses edifícios tenham estes critérios de sustentabilidade e de eficiência energética e que a energia desse edifício seja suprida aqui com energias limpas e energias renováveis. Hoje em dia já é possível fazer contratos de eletricidade com energia 100% renovável e então, quando vamos fazer um evento, pode ser interessante também procurar aqui estes critérios nestes edifícios. Depois aqui adotar sistemas de poupança de energia e optar por equipamentos com uma alta eficiência energética, ou seja, equipamentos que fazem exatamente o mesmo trabalho, mas com o recurso a menos energia. E depois aqui considerar também a instalação de dispositivos que podem converter o movimento dos participantes em energia elétrica. E isto vai ser interessante reterem esta medida porque existe um exemplo que vou dar a seguir.
E depois também uma medida que parece simples, que é apagar todos os dispositivos no final do dia, aqueles que podem ser efetivamente desligados e que acabam também aqui por ter uma redução significativa da energia nos eventos. E por último aqui, o monitorizar o consumo de energia. Isto é importante porque num evento a monitorização e a quantificação, só através da quantificação é que é possível nós termos dados. E só através dos dados é que também é possível nós melhorarmos e encontrarmos aqui pontos de melhoria para reduzirmos, neste caso, o consumo de energia. E um dos exemplos desta geração de energia através do movimento foi na tour que o Coldplay realizou, e eu pessoalmente tive a oportunidade de assistir a esse espetáculo. Foi um espetáculo, foi muito interessante porque, tendo em conta a envergadura do que é um concerto dos Coldplay, é impressionante como é que eles conseguem incluir critérios de sustentabilidade em toda aquela logística. Para além de colocarem bicicletas e mesmo pisos em que as pessoas, ao saltarem, estão a gerar energia e estão a dar energia ao próprio concerto, também durante os intervalos passavam mensagens do tipo de associações que eles investem para promover aqui a melhoria do meio ambiente e a preservação do meio ambiente. Os Coldplay acabam por ser aqui uma banda que é muito conhecida e toda a gente conhece e que tem aqui boas práticas ambientais muito interessantes, e que esta questão de às vezes as pessoas estarem a saltar e a gerar energia tem também uma componente de sensibilização muito forte, em que as pessoas saem de lá também um bocadinho mais sensibilizadas para este tema e a conhecer um bocadinho melhor o que é que pode envolver aqui a questão da sustentabilidade num evento. Entonces, desde la categoría de energía que estamos hablando, la categoría de energía, donde es importante tener en cuenta instalar sistemas de iluminación eficientes, priorizando las bombillas de bajo consumo y los sensores de presencia, asegurando que los aparatos solo se encienden cuando realmente están en uso. Dar prioridad siempre al uso de energías renovables para satisfacer las necesidades energéticas, adoptar sistemas de ahorro de energía y optar por equipos con una clase de eficiencia energética superior. Hoy ya es posible hacer contratos específicos para los eventos vendiendo la energía solo de fuentes sostenibles, considerar la instalación de dispositivos que pueden convertir el movimiento en energía y generar electricidad por los participantes, algo yo personalmente pienso que es interesante. Apagar todos los dispositivos al final del día del evento y controlar el consumo de energía, saber cuánto ha sido gasto para eso. Lo mejor ejemplo de Portugal que puede ser hablar es el concierto de los Coldplay World Tour, donde efectivamente ha sido posible generar energía con los autos de las personas y promover transportes con bicicletas eléctricas. Agora passemos aqui à questão da água. A água é tão importante como a energia, mas ainda não é assim tanto falada. No entanto, nós já estamos a sentir até a falta dela, porque mesmo em Portugal já temos situações de escassez de água. Por isso é importante preservarmos este recurso que se está a tornar cada vez mais escasso. A nível dos festivais, nós podemos implementar medidas, dos eventos, nós podemos implementar medidas muito simples. Uma delas é a instalação de redutores de caudal nas torneiras e nos dispensadores de água, que o que vão fazer é efetivamente reduzir a quantidade de água que sai nas torneiras. Para o utilizador não há grande diferença, porque a pressão da água é tem na mesma boa pressão, só que efetivamente está a utilizar menos água. Depois, podemos implementar medidas mais infraestruturais. E uma delas passa pela reutilização e o reaproveitamento de água, por exemplo, da chuva. A água da chuva é um bem que está disponível e caso haja chuva, não é? Nós podemos recolher a
da chuva através de contentores e depois utilizá-la para diversos fins. Por outro lado, também podemos reutilizar águas dos lavatórios que estão contaminadas, mas que ainda têm a capacidade de ser utilizadas para outros fins menos nobres. E, por exemplo, podemos redirecionar as águas dos lavatórios, não é, das torneiras, para serem utilizadas nas descargas dos autocolismos. Por isso acaba por haver aqui um duplo uso da mesma água. Depois, a nível do consumo de água, do consumo humano de água, também podemos promover o consumo de água potável, porque muitas vezes nos eventos as pessoas trazem ou compram garrafas de água de plástico e então os eventos podem aqui instalar bebedouros com ligação à água da rede pública e assim promover o consumo de água da rede pública, que é segura, que é uma água de boa qualidade, e assim as pessoas que também comunicando esta questão de tragam a vossa garrafa reutilizável, as pessoas também podem aqui depois usufruir dos bebedouros e assim nós temos a promover a utilização da água da rede e também a diminuir o consumo das garrafas de água descartáveis. Tal como a energia, também é importante nós monitorizarmos o consumo de água, nós quantificarmos quanta água é que estamos a gastar no evento. E depois isto permite-nos até fazermos uma média de consumo de água por pessoa. Nós depois temos este indicador, temos estes dados e poderemos monitorizar e até comparar com eventos futuros. Um bom exemplo, mais uma vez, de um festival que está a fazer, que tem boas práticas implementadas a nível de gestão da água, é o Paradise City Festival. Este festival olhou para as suas casas de banho, em particular os sistemas de autocolismo, exatamente, e tentou perceber como é que poderia diminuir aqui o consumo de água. E então, numa primeira fase, este festival colocou sanitas a vácuo. E estas sanitas são sanitas que têm uma menor utilização de água, por isso já reduz aqui o consumo de água. E também estão a tentar testar a utilização de sanitas de compostagem. Essas sanitas de compostagem já não requerem de todo o uso de água, o que utilizam é restos de madeira para depositar e o que acontece é que depois este composto pode ser utilizado como fertilizante para a agricultura. Nós acabamos por eliminar o consumo total de água nos autocolismos e também por criar aqui um composto, um produto novo que depois pode ser utilizado e ter outro fim. Bueno, entonces la categoría del agua es siempre una categoría muy importante. Medidas para esto, por ejemplo, instalar reductores de caudal y caudalitos temporizados para evitar el derroche de agua, utilizar soluciones de reciclaje del agua, reutilizar el agua a los lavabos y para las cisternas de los inodoros, instalar fuentes de agua potable en hogares estratégicos con conexión a la red pública de agua y fomentar su uso. La red pública es cada vez más, la fuente más segura, más económica y sostenible para el consumo de agua para todo, incluso para nuestro tema hoy. Y una vez más, con la energía y otras categorías que ya habíamos hablado, controlar el consumo de agua, saber cuánto ha sido consumido, puede ser consumido, qué hacer en los próximos eventos. El ejemplo que nos traen aquí hoy es el festival Paradise City Festival. Bueno, no en Portugal, pero en Bélgica, donde los aseos funcionaban de vacío y de compostaje. Con esto componente del compostaje no solo servía para controlar el festival, pero también para producir fertilizantes para la agricultura. Entonces es una novedad importante porque ya no fue necesario utilizar agua por los aseos. Esto
Então, falando aqui agora da questão dos resíduos, e que também é uma grande problemática, porque quem é que nunca ficou no final, até o final de um evento e olhou para o chão e viu um mar de tudo o que poderia existir e passar num evento? Então, para fazer face e para reduzir exatamente este tipo de resíduos no chão e em todo lado, quando termina o evento, é necessário aqui assegurar que exista ecopontos suficientes em todo o recinto do evento ou em todo o local do evento e que estes estejam devidamente sinalizados, porque quando falamos aqui em eventos de dimensões grandes, fica um bocadinho difícil às vezes chamar os participantes a fazerem uma separação correta dos seus resíduos. Então esta parte de terem sinaléticas que chamem efetivamente a atenção é uma componente muito importante. Depois aqui assegurar que durante a montagem e a desmontagem do evento toda a gestão dos resíduos seja feita de uma forma adequada e estes sejam encaminhados para a reciclagem e para a sua reutilização quando necessário. Tanto na montagem como na desmontagem também são criados aqui resíduos específicos, porque no caso da montagem muitas vezes existe um maior número de embalagens e de plástico para no final do evento ou no início do evento, e então é necessário haver aqui este encaminhamento correto. Depois aqui estabelecer parcerias com empresas locais responsáveis pela gestão dos resíduos, optar aqui por recipientes reutilizáveis, quer para bebidas, quer para a comida, e nisto falo aqui da questão dos copos reutilizáveis, que hoje em dia cai muito no erro de todo o evento ter um copo reutilizável, e isso acaba por fugir um bocadinho ao conceito que é um copo reutilizável. Depois aqui a compra e a opção por produtos que tenham um design sustentável e que favoreçam aqui a reutilização e a reciclagem do mesmo produto, porque às vezes os produtos são feitos a pensar apenas na sua funcionalidade e esta parte de pensar no produto já em todo o seu ciclo de vida, para que este volte a ser introduzido na cadeia de valor e volte a ser também um produto, acaba por ficar um bocadinho de parte. E quando planeamos aqui os eventos, a opção por estes produtos acaba por ser uma boa opção. Depois, a separação aqui de resíduos orgânicos para compostagem e, mais uma vez, a monitorização da produção de cada tipo de resíduo nos eventos. E dois exemplos interessantes nesta categoria. Era interessante vocês verem esta imagem. É no Carnaval de Torres Vedras, onde existem aqui os ecopontos humanos. Basicamente são pessoas que são literalmente um ecoponto e andam no meio das pessoas para que as pessoas façam a separação seletiva, e isto é inteligente quando falamos aqui em eventos que ocorrem nas ruas e existe uma grande multidão de pessoas, e às vezes esta forma chamativa e apela a que os participantes façam aqui uma separação correta dos resíduos. E depois esta questão dos copos reutilizáveis, temos aqui o exemplo do Primavera Sound em São Paulo, em que tem aqui um copo reutilizável feito de plástico vindo do mar, e cada copo utiliza aqui 5 garrafas de plástico PET de 2 litros, ou seja, um copo destes, quando reutilizado, estamos aqui a minimizar efetivamente a produção e o impacto do plástico quando já fica um resíduo, e acaba por ser aqui também um bom exemplo. La categoría de residuos tiene las preocupaciones de que haya suficientes ecopuntos, evidentemente señalizados, garantizando la recogida adecuada de los residuos, asegurarse de que durante el montaje y desmontaje se gestionen adecuadamente los residuos y que se envíen para su reciclaje y reutilización. Establecer asociaciones con empresas locales responsables por la gestión de residuos sólidos urbanos, programando su recogida. Optar por recipientes reutilizables para bebidas y alimentos. Comprar productos con diseño sostenible y que
y cuantificar una vez más la producción de cada tipo de residuo. Ejemplos para esto en Portugal ha sido el Carnaval de Torres Vedras, donde los 5 puntos eran humanos, personas, que promovían la recogida de basuras. Después, también internacional, el ejemplo de la Primavera Sound en São Paulo, donde o vaso reutilizado, fabricado con basura recogida en las playas, cada vaso utilizaba 5 botellas PET de 2 litros. Entonces, a partir de las botellas recogidas, se producen los vasos usados en la Primavera Sound de São Paulo. Agora, passando para a questão dos transportes. Os transportes normalmente é sempre aquela categoria que tem associado ao maior impacto. Porquê? Porque quando estamos a falar principalmente de grandes eventos e até de festivais, há uma deslocação de uma grande quantidade de pessoas. Então, normalmente, até a nível de pegada de carbono, de emissões de poluentes, o transporte é sempre o que tem o maior impacto. Desta forma, é importante olharmos para os meios de deslocação e percebermos como é que podemos promover meios de deslocação mais sustentável. E isto tem que ter sempre em consideração a dimensão do evento, porque se estivermos a falar de eventos mais pequenos, talvez nós podemos comunicar e promover a adoção de boas práticas aos participantes, mas se estivermos a falar de eventos maiores e na ótica dos festivais, nós podemos até e devemos até organizar e criar novos meios de transportes específicos para o evento. Por isso, a nível de comunicação, sempre online, o evento deve comunicar aos seus participantes as diferentes alternativas e os diferentes meios de transportes sustentáveis que existem para se deslocar até ao evento. E isto sempre promovendo o uso de transporte público e comunicando as informações relativamente aos transportes públicos, seja a nível de rotas, de horários, de preços. Por isso, divulgar esta informação no site e nas redes sociais dos eventos. Também se deve incentivar a partilha de carros individuais entre os participantes do evento, isto é, pessoas que venham do mesmo sítio ou de localidades próximas até ao evento podem deslocar-se no mesmo automóvel e podem partilhar o veículo, e para tal a organização do evento pode criar no website uma plataforma em que os participantes podem inscrever-se e organizarem entre si a partilha dos veículos e até a partilha de táxis. Depois, em grandes eventos e em eventos que tenham aqui uma grande quantidade de participantes, também poderá fazer sentido organizar e ter serviços de shuttle e autocarros específicos apenas para os participantes do evento que fazem a deslocação destas pessoas de determinados locais, não é? Por exemplo, de um aeroporto, de um hotel ou de alguma estação de comboio, que tragam os participantes do evento todos juntos naquele autocarro específico até ao local do evento. Outra opção também para promover aqui o uso de transporte público é criar parceria com as empresas de transporte público e criar aqui novas rotas e novos autocarros, por exemplo, novos comboios específicos para o evento e que tenham horários específicos, preços até também com tarifas especiais para os participantes do evento. Então, criar aqui parcerias e ter também alguns benefícios para os participantes se aderirem à utilização deste tipo de transporte público. Depois, a nível de mobilidade suave, nós também podemos promover a utilização de veículos que não sejam a combustão. E, por exemplo, num evento podemos criar um parque para o estacionamento de bicicletas e assim as pessoas que se transportam e que vêm com as suas bicicletas têm um lugar específico e podem estacionar mais facilmente à entrada do evento. Um exemplo muito interessante a nível de boas práticas de transporte foi o Rock in Rio, este ano em Lisboa, que ocorreu estas semanas passadas e que teve uma forte campanha nas redes sociais e no website em que dizia mesmo às pessoas para não irem de carro, que era impossível chegar ao evento de carro,
e que por isso deveriam adotar pelos transportes públicos. Este festival fez uma grande campanha online nas redes sociais, onde dizia mesmo as opções de transporte público e quais é que eram os transportes públicos, as empresas que as pessoas deveriam utilizar se viessem de determinada localização e zona do país. Para além disso, o festival também forneceu autocarros específicos para os festivaleiros, que fazia aqui a ponte entre a estação principal de comboios de Lisboa e o local do festival. Por isso, a estação de comboios acabou por ser um ponto de encontro, as pessoas deslocavam-se até este local e depois facilmente chegavam até ao festival através deste serviço de shuttle. Los transportes son importantes para, en particular para eventos como el Rock in Rio. Entonces, bueno, la palabra de ahora es ordenar todos los transportes que existen en el local, hacer parcerías con los transportes existentes. Transportes públicos, asociaciones con empresas de transportes públicos, servicios de lanzadera a partir de los hoteles locales, desarrollar una plataforma web que informe a las personas de que es muy mejor evitar al máximo de utilizar transportes particulares y no olvidar aparcamientos exclusivos para bicicletas y otros medios de transporte. El mejor ejemplo que tenemos aquí ha sido recientemente el Rock in Rio de Lisboa 2024, donde fue hecha una campaña muy fuerte de las redes sociales y ha sido muy importante para evitar los problemas de circulación y tránsito, incluso los lanzadores con todos los hoteles de la capital. E temos também. E temos aqui também outra categoria interessante, que é a categoria de catering, que é basicamente a responsável para suprir as necessidades alimentares de todos os participantes no evento. E para que consigamos fazer aqui um catering mais sustentável, devemos sempre fazer aqui uma planificação deste serviço, tendo em conta o tamanho do evento e o número de participantes confirmados ou estimados, para que desta forma não haja aqui desperdício alimentar. Depois, para além disso, promover aqui também menus variados que incluam aqui vários tipos de alimentação, nomeadamente a alimentação vegetariana, a alimentação sem glúten. Isto passa também aqui por ser uma medida de um evento sustentável, porque abrange aqui também vários públicos diferentes e com formas de estar da vida, digamos assim, diferentes. Depois também o optar por cozinhados com produtos locais e sazonais, que provenham também aqui de uma agricultura ecológica e também de um mercado justo, e depois também optar aqui por menus que promovam, mais uma vez, a gastronomia local, com pratos típicos da região. E um exemplo desta categoria, temos aqui o Festival Andanças, que também é um festival português, que em 2023 estabeleceu um regulamento perentório em que dizia que 30% dos participantes que iriam comercializar a parte da alimentação ou produtos alimentares no evento teriam de ser comerciantes locais. Ou seja, 30% das pessoas que faziam a exploração a nível alimentar do evento teriam de ser aqui restaurantes locais, mercearias locais, para exatamente potenciar aqui o crescimento da economia local. Catering es también para grandes escalas en particular importante porque implica un servicio de catering adecuado al tamaño del evento, teniendo en cuenta el número de participantes confirmados. Aquí debe haber preocupaciones con, menús variados, bebidas sanas y ecológicas,
productos locales y de la temporada, lo que hace más sentido, y promover todos los procedentes de la agricultura ecológica, del comercio justo y de los productos utilizados en el menú. Entonces, optar por menús que promuevan la gastronomía local o platos típicos de la región. El ejemplo que tenemos aquí es de un evento de, una vez más, en Alentejo, Regueiros de Monsaraz, donde una regla que tenía es al menos 30% de la comida y de los productos tenían que venir del local de Regueiros de Monsaraz. El evento ha sido el Festival de Andanzas 2023. Agora, por fim, o último indicador é aqui a comunicação, que acaba por ser bastante importante e crucial até na eficácia dos outros indicadores. E a comunicação, podemos olhar para a comunicação interna, em que nós envolvemos os parceiros envolvidos durante o evento, os diversos agentes que estiveram envolvidos na organização do evento, mas também podemos olhar para a comunicação externa, em que aqui estamos a falar nos participantes, nas pessoas que vêm ao evento. E então é importante olharmos para estes dois tipos de comunicação para comunicarmos da melhor forma e tentamos divulgar boas práticas. A nível interno, o que podemos fazer é criar aqui um briefing informativo com as diferentes medidas, as diferentes ações que todas as pessoas, todos os parceiros deverão adotar durante o evento e partilhar este documento com as diferentes entidades. Depois também é importante aqui a questão de sensibilizar e capacitar e até formar as pessoas envolvidas na organização do evento, por isso chamar os parceiros para ações e atividades de formação em que são divulgadas boas práticas de sustentabilidade a adotar no evento. Aqui a estratégia de comunicação deve seguir também um princípio de desmaterialização, isto é, normalmente, muitas vezes, usa-se materiais de papel, não é? Cartazes, outdoors, em que nós estamos aqui a produzir novos produtos e materiais de comunicação de propósito para o evento e que só servem para aquele evento. Por isso nós podemos reduzir e até eliminar esses materiais de comunicação e passar para uma comunicação online. Por exemplo, até quando falamos em eventos ou conferências em que tem uma agenda associada, nós podemos criar um QR Code e disponibilizá-lo para as pessoas acederem à agenda do evento. Por isso, tentar aqui ao máximo diminuir a produção de materiais, até de merchandising, e optar por uma estratégia mais online e mais informática. A nível do evento em si, também é sempre importante nós termos aliado sinaléticas e informações de boas práticas para os participantes seguirem durante o evento. Isto é muito eficaz quando nós falamos mais a nível dos contentores, de separação seletiva, porque não basta nós termos os contentores, é importante nós termos informação e chamarmos as pessoas à atenção para elas efetivamente colocarem os resíduos nestes contentores. Por isso, a sinalética associada às boas práticas de sustentabilidade também é importante para promover a adoção de novos comportamentos. Depois, em eventos que tenham aqui associado a inscrição de participantes e um momento de acreditação, podemos, em vez de ter listas de papel em que as pessoas assinam, podemos passar para um sistema de acreditação eletrónica online. Por isso, a comunicação acaba por ser mesmo importante na eficácia do evento e de forma a promovermos a adoção de boas práticas. La categoría de comunicación. Hay aquí dos líneas muy importantes, que es la información, el briefing informativo sobre medidas de sostenibilidad enviado por correo electrónico a todos los miembros de la organización, promotores, patrocinadores y expositores, y por otro lado difundir las buenas prácticas de sostenibilidad que deben adoptarse en todas las fases del evento, entre los empleados, mediante actividades de formación y sensibilización. Otra cosa muy importante es usar una buena señalización e información para los participantes sobre
la gran importancia que tiene separar las basuras, donde están los ecopuntos y efectivamente separar las basuras, los papeles, los orgánicos, las botellas, todo eso. Entonces, otra dimensión es la desmaterialización, que es sustituir listas en papel con los nombres de los participantes, los programas, los sistemas de acreditación electrónica, por ejemplo, lo QR code y todo lo que exista para desmaterializar, hacer desaparecer con todos los papeles. De um modo geral, estas eram as ideias que vos queremos passar. Nós somos um bocadinho exaustivos nas medidas e nas ações que se podem adotar de forma a criar um evento mais sustentável, mas esperamos efetivamente que possam levar algumas ideias e que alguma curiosidade, que vos tenha suscitado alguma curiosidade, pelo menos alguma coisa de novo, não é? Que certamente terão captado. E pronto, agradecer-vos a vossa atenção. Não sei se têm alguma dúvida, mas obrigado pela atenção. Muchas gracias. E era uma interferência aqui com isto, não sei. Pois, era só quando nós falávamos. E é que assim, nós estávamos